Bem-vindos ao A2 com Deus, o seu podcast sobre relacionamento. Espero que esse papo traga muitas bênçãos aí para tua casa, para o teu relacionamento. Eu me chamo Chayane Zen, sou o host do podcast. Eu me chamo Ulisses Zen, sou marido da Chayane, também host do podcast. E o tema de hoje é polêmico. Hoje é polêmico. Hoje é polêmico. A gente vê muitas vezes vídeos na internet onde alguém aborda um casal e Sim, faz uma determinada pergunta. E essa pergunta sempre dá muita briga nos comentários. E, inclusive, às vezes a gente percebe no vídeo gravado que também traz muito constrangimento. a pessoa não sabe o que responder, Não né? sabe o que responder, ou quando a pessoa responde, o cônjuge não gosta da resposta. Então, o tema de hoje é: quem vem primeiro? O Ai, cônjuge, ai, ai. os filhos ou os pais do da pessoa, né? E aí? Vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta polêmica, né? Porque a gente não tem filho, né? De fato. Mas uma coisa eu vou dizer. Os pais, eles se vão. E os filhos, você pode ter pode ter 10 filhos. Eles também se vão. Os filhos são do mundo, né? É, Não são seus. eles não vão ficar pro resto da vida na tua casa. Eles têm cada um tem o seu propósito. Quem vai ser a pessoa que vai sobrar com você pro resto da vida? A gente fala do resto da vida porque a gente entende que o matrimônio, ele é uma coisa sagrada. Então, se você tem crise, você resolve. Já vamos abrir um parênteses aqui. É, Nós não estamos falando do Jurandir sim, e acho que, sei lá, da Márcia, sim, que casaram pensando em separar amanhã. Não, nós estamos falando de relacionamento de verdade. Essa é a primeira sim, coisa. Então, se casou já pensando, se amanhã não der certo, separa. Ah, não tem problema, é só a gente separar. Tudo é separar. Não, a gente não tá falando dessa pessoa. A gente sim, tá falando de quem sabe o que significa casamento e que realmente quer fazer o casamento dar certo. É com essa pessoa que a gente tá falando. Se você é a pessoa que acha que relacionamento é descartável, não precisa nem perder seu tempo escutando o que a gente vai falar. Porque já é isso é certeza verdade. absoluta que a sua opinião pouco me importa, em primeiro lugar. E em segundo lugar, que o jeito de você pensar já está destruindo o seu relacionamento. Então, se você é essa pessoa que não tá nem aí, porque qualquer coisa eu separo e foda-se para outra pessoa, pode ir embora em paz, seja feliz, mas saiba que isso é o que vai fazer o seu casamento dar errado, tá? É, é, Então, agora voltando. voltando. E assim, no final da vida, quem vai sobrar é o teu cônjuge, seu marido, sua esposa. Então, a gente já viu vários vídeos, né, na internet e tem gente que fala, não, não, porque, meu Deus, minha mãe em primeiro lugar. Nossa, minha mãe em primeiro lugar. E a esposa do lado meio que olhando sem entender, né? Que de fato, quem tá cuidando dele agora é a esposa, não é mais a mãe. E o cara continua endeusando a mãe. Tem gente que fala, nossa, não, porque meus filhos, tudo pelos meus filhos. Óbvio, tu vai fazer tudo possível pros teus filhos. Só que no final, quem sobra? Sobra a sua esposa. Então, sempre, na minha visão, a sua esposa, o seu marido, o seu parceiro, em primeiro lugar. Eu acho que assim, primeira coisa a mãe tem que aprender a cortar o Um cordão cordão umbiligal umbilical. do filho. Tem muita mãe muitos pais, na verdade, né? É. Não só a mãe, A mas mãe e o muitos, pai, mas na maior é, parte das vezes a mãe, né? que não cortam esse cordão umbilical, assim, que ela tem que ter aquele contato, aquela coisa direto, e não entende que uma hora é, o filho vai casar, vai ter a própria família, entendeu? Ela acha que vai ter que fazer parte da família do filho também. Vou dar um exemplo próprio. Claro que é uma coisa que eu não lembro, então é uma história contada para mim, mas o meu pai me conta que quando eu era muito pequena, ele sempre deixava eu ir para casa da Tata, da minha babá, né? Que era uma pessoa que morava no interior, cuidava de mim, e às vezes ia visitar a família. Então, ele sempre deixava eu ir passear na casa deles. E aí, lógico que isso gerava um conflito, porque a minha mãe não queria, e meio que talvez, logicamente pensando no instinto, é uma criança pequena, né? Por mais que esteja lá com a babá, mas não vai estar junto comigo. Então, tá, Uhum. beleza. Mas ele sempre dizia uma coisa que eu acho muito interessante, e aí quem me conta isso é ele, mas eu acho muito interessante que ele dizia que nós nem sempre vamos estar aqui para ela.
Então ela precisa entender que ela pode se virar sozinha sem a gente. E, comparando o estilo que eu fui criado e o estilo que você foi criado, isso foi uma das melhores coisas que os meus pais fizeram por mim. Então, às Sim. vezes, a gente olha as determinadas situações, e muitas vezes com instinto de proteção, lógico, a gente sabe, Uhum. só que a gente tem que aprender que nós estamos criando uma criança, não é para ficar embaixo da nossa asa para o resto da vida. Essa criança, ela vai ter que sair em algum momento Sim. da porta para fora. E aí, como ela vai se virar? Então, hoje eu tenho uma facilidade gigantesca de me virar sozinha, a ponto de que em outros momentos, inclusive, por parte de amigos e coisa assim, todo mundo era tudo, a Chayane se vira sozinha, a Chayane faz tudo sozinha, a Chayane até de você pensar, pô, mas ninguém vai fazer nada por mim, de tão independente que eu sempre fui, mas eu Uhum. sempre tive muita facilidade por conta disso, justamente por quê? Porque eu fui preparada para isso. Sim. Eu já, do contrário, eu já fui criado num lar mais protetor, assim, no caso, filho único e tal, daquela forma, né? Então, muitas vezes hoje eu sinto que me falta aquele poder de tomada de decisão, porque tu fica meio que parece que esperando alguma coisa acontecer ou alguém falar alguma coisa pra ti, mas você mesmo brotar aquela atitude de tomar uma decisão de alguma forma, eu tenho essa dificuldade, justamente por ter crescido nesse lar mais protetor, assim, de não ter esse hábito de ficar sozinho de alguma forma e tal. Eu fui criado praticamente o dia inteiro com a minha mãe, assim, entendeu? Então, quando você É, coloca o seu cônjuge, em primeiro lugar, ou seja, né, ele é a parte mais importante, sim, automaticamente os seus filhos vão aprender que eles têm que ter a independência deles, sim. que eles têm que se virar sozinhos. Você tá fazendo um bem para os seus filhos, na verdade. Exatamente. A gente viu um vídeo essa semana, não sei quem gravou esse vídeo, não me lembro de onde é que era, mas era um exemplo real disso, de duas situações. Primeira, o cara chegava em casa, abria a porta e ia correndo abraçar a criança, passava pela mãe e Uhum, ia correndo abraçar a criança e deixava a mãe de lado. A segunda situação, ele abria a porta, a mãe estava na porta, na mesma posição, a criança na mesma posição. Ele entrava. Daí ele primeiro, beijava e abraçava a esposa e uhum, depois ele dava atenção para a criança. "Ai, nossa, mas é uma criança, uhum. mimimi". Mas, gente, entendam o seguinte: você demonstrar para os seus filhos que você tem esse cuidado com o seu cônjuge, Sim. nada mais é do que demonstrar para ele o seguinte: Você tá se passando for um valores, né, para o seu filho, né. exatamente. Se for um menino, o que que ele vai aprender? Ele vai aprender a valorizar a mulher que está do lado dele. Se for uma menina, o que que ela vai aprender? Não Sim, aceite menos do que isso. sim, Então, assim, isso só vai ajudar o seu filho ou a sua filha a ser pessoas melhores. só vai acrescentar. Exatamente. E em relação aos pais, eh, a gente entende o seguinte: temos que honrar pai e mãe, beleza. Sim, Só que eles jamais podem estar acima do meu casamento. Então, assim, não vou tomar determinada situação porque o meu pai ou minha mãe acham tal coisa. Tá, mas o que que o meu cônjuge acha disso? sim, Ah, não, mas é porque eu não quero. O meu marido teve uma oportunidade em outra cidade, mas eu não quero sair daqui porque eu não quero sair de perto do meu pai e da minha mãe. Tá, mas o que que o seu cônjuge acha disso? sim, Então, assim, quantos relacionamentos estão sendo quebrados por conta de eu tô tomando decisões baseados no que os meus pais querem e não no que é importante para mim e para o meu cônjuge. Tem aquele casal que a gente viu, né, no 90 dias para casar. Eu não sei o nome deles qual agora, deles? daquela moça loira que eles estão construindo uma casa no lado da casa da mãe dele. E daí tudo é Ah, a mãe dele lá sim, e sim, tudo é sim, o, né? sim. Cara, isso não existe, né, já é bíblico isso, né, tipo, casou, sai da casa do teu pai e da tua mãe e como é que é? Tem que morar não muito longe o suficiente pra vir com mala pra visitar, e nem tão perto o suficiente pra estar todo dia, assim. Não, mas aí também já não dá Não, certo eu não, tô já estamos brincando, longe, viu. tô É só uma brincando. brincadeira. Só uma brincadeira. Hum. Mas, enfim, tem muita gente que tem esse negócio, né? Ah, não, eu vou fazer uma casinha aqui nos fundos da casa da mãe, não sei o quê. Cara, não sei. Eu pagaria aluguel em outro lugar no lugar de construir uma casa atrás da casa da minha mãe. Minha opinião, né? Por mais que assim, ó, por mais que a família seja unida, por mais que Sim, se dê bem, mas ainda assim você está dentro do terreno
deles. Ainda Sim, assim você está dentro da casa deles. sim, Ainda assim eles vão sentir que precisam ser feitas as coisas conforme eles e sinceramente eles não estão errados. sim. Porque se a casa é deles, quem construiu é eles, quem manda é eles não estão Tá errados certo, quanto a isso, não, certíssimo. não tá errado. Só que o Uhum. problema é você tá construindo o seu relacionamento embaixo do teto de uma outra pessoa, Sim. né? Já, bom, como eu já falei, né? Vá, saia da casa do teu pai e da tua mãe, né? É bíblico isso. É isso. Então, tem que romper esse cordão umbilical, tanto você, pai e mãe, se prepare para um dia que isso vai acontecer e tem que deixar acontecer. E para quem ainda sentiu que não rompeu, isso é talvez até uma conversa para você ter, justamente às vezes com teus pais. Se você sente que eles se intrometem de alguma forma no seu relacionamento, no seu casamento, na sua família, e se você parar e pensar, será que algum tipo de decisão que eu estou tomando, né, tem alguma coisa a ver, porque eu penso que eles vão achar isso, o que que eles vão pensar, isso e aquilo. Então é um ponto para se refletir, e se de fato isso tiver eh, afetando de alguma forma, é uma conversa que é para ter. Não precisa ser grosseiro, não precisa de nada, só tem que expor de fato a tua opinião. Tem Se que se posicionar. posicione firmemente sobre isso. Exatamente. Exatamente sobre isso. Sim. E assim, se tem uma coisa clara que eu posso deixar sobre esse assunto é os relacionamentos mais saudáveis, assim, mais felizes, mais duradouros que eu conheço, são os relacionamentos que seguiram essa regra. Uhum. Os dois em primeiro lugar, Sim. sempre. Todos os relacionamentos que eu já vi ou que eu já ouvi a história de pessoas que às vezes estão casados 50, 60 anos e que colocaram tudo antes dos dois, o trabalho antes dos dois, a família antes dos dois, os filhos antes dos dois, são aqueles relacionamentos que as pessoas estão casadas mas não estão mais Sim. casadas. Estão dentro debaixo do mesmo teto, mas não compartilham mais sobre o que é o casamento. Uhum. Todos os relacionamentos que eu vi modernos, né, hoje, que começaram com a ideia de que: "Não, minha mãe é mais importante, o fulano é mais importante, os meus filhos em primeiro lugar, porque ele que tem que não sei o quê, porque ela que tem que não sei o quê, porque isso que é mais importante ou aquilo que é mais importante", são relacionamentos que eu vi acabando. Sim, tem muitos casais ali que passam, que eu já vi, né, 20 anos vivendo para os filhos, vamos supor, a partir do momento que o filho nasce. Aí um dia o filho vai para a faculdade, ou o filho casa, ou o filho de alguma forma sai de casa, vai se virar sozinho, acabou o casamento. Dois estranhos debaixo Fica de um dois teto. porque a partir do momento que o filho estava dentro de casa, estava tudo certo, porque ele estava vivendo e fazendo tudo pelos filhos, ok. Que a conversa era com o filho, o É, diálogo era com o era filho, tudo ou tudo alguma era pro coisa sobre filho. o filho. É, E depois que o filho casa, viaja, vai morar fora, de alguma forma perde o contato, acabou o casamento. exatamente. Fica dois estranhos dentro de casa. Só sobra dois estranhos dentro de casa. Então, assim, se você casou para fazer o casamento dar certo, Sim, será que a forma que você está agindo e o jeito que você está pensando em colocar tudo na frente do seu cônjuge é a maneira correta? sim. Aí tem gente que fala: "Ah, não, mas vocês falam porque vocês não têm filho, não sei o quê. Quando vocês têm filho, vocês vão ter filho, vocês vão saber, o que que é ter um filho, não sei o quê". Não, de Não, fato, eu gente, não não tem. preciso ter filho, assim como o meu professor de geografia não precisou me dar a volta ao mundo para me ensinar geografia, conhecer todos os países para me ensinar o mapa. Então, a gente sabe que tu passar uma vida endeusando, tipo assim, como diz, tem gente que endeusa os pais, endeusa os filhos. Chega uma hora o filho sai de casa, acabou o casamento, só sobra dois estranhos dentro de casa. É que é duas coisas, né? Primeiro, eu não tenho filhos, mas eu já fui filha, né? Sim, Então eu consigo olhar o comportamento dos meus pais e entender o que foi bom e o que não foi bom para mim. sim, Né? Inclusive eu sou filha de pais separados. Então eu sei muito bem olhar para a linha do tempo e entender onde eles erraram e por que eles erraram e por que que gerou o resultado que sim, gerou. Esse é o primeiro ponto. sim. Segundo ponto, nós não temos filhos justamente porque nós temos essa responsabilidade. Uhum, Porque até hoje a gente entendeu que ainda não cabe dentro da nossa realidade uma criança. Porque a partir do momento que nós decidirmos ter um filho, a gente sabe muito bem quais são as nossas responsabilidades, o sim, que a gente precisa fazer e que a gente precisa, no meio disso tudo, manter o nosso casamento saudável. Então, assim, hoje nós temos espaço, disponibilidade e tempo para duas coisas. Para aquilo que a gente se propôs a fazer, que são os nossos negócios,
que a gente não tem como abrir mão nesse momento, não tem como largar na mão de Uhum. terceiros, é um momento que a gente está se dedicando para isso. E em segundo ponto, que a gente sabe o quanto que é importante nós cuidarmos da saúde do nosso relacionamento. Sim, Quando nós tivermos uma empresa onde terceiros podem cuidar para nós, onde a gente tem mais disponibilidade de tempo, daí sim é o momento certo, então, que a gente sabe para que a gente possa ter um filho, certo? sim, Então, isso é uma coisa que a gente está abrindo aqui para as pessoas, beleza. sim, Agora, isso também diz o seguinte, responsabilidade, né? com certeza. Porque eu tenho responsabilidade, eu não vou simplesmente sair jogando um filho, porque eu quero, porque não sei o quê. Então, assim, de novo a gente volta pro eu quero, né? Não, porque eu quero, porque às vezes só um lado quer. Então, tudo tem que ser decidido pelos dois. E esse negócio de pelos dois já tá lá, quando se trata de filho, já tá lá no início, né? Sim, Porque a pessoa já é clara pra você, não, não quero. Às vezes muda de ideia, muda, mas vai pagar pra ver? Eu não pagaria pra ver, pois é. entendeu? Ah, não, ele disse que ele não quer ter filho de maneira nenhuma, que não é o sonho dele, que ele não quer ter filho, que não adianta, que não quer, não gosta, não quer ter filho. Eu vou pagar pra ver, casar com você, pra chegar lá na frente e dizer, não, agora eu queria ter um filho? Você vai olhar pra mim e vai dizer, eu avisei antes de casar que eu não queria. Então lide com essa minha vontade. Ah, às vezes muda, mas assim, aquela coisa, né? Eu É, vou casar esperando que a pessoa mude de ideia? e outra Não. coisa, bom, isso é um papo, acho que eu ia falar agora, é um papo para outro episódio. Tem muita coisa, Tem mas eu muita acho que a coisa gente pra tem gente que dizer falar. assim para as pessoas, ó. Se você quer falar mais sobre esse assunto, se você quer trazer a sua opinião, se você pensa alguma coisa diferente do que nós, fale pra gente, coloque aqui embaixo, não tem problema. Não estamos aqui para criar caso com ninguém, estamos aqui simplesmente para desmistificar muitas coisas, para deixar claro aquilo que é o correto de se fazer e para realmente trazer uma luz para as pessoas, para você que está aí ouvindo a gente, de uma visão diferente sobre o que é um relacionamento de verdade, o que é um casamento de verdade. E nós tomamos essa decisão de criar esse quadro, de criar esse podcast justamente por isso, para que a gente possa trazer outras pessoas para conversar também sobre esse assunto, mas que a gente possa mostrar para as pessoas uma visão diferente sobre casamento que muitas vezes hoje em dia Sim, elas estão esquecendo. Que você abre a internet, os assuntos que mais tem ai, porque a Virgínia é isso, porque aquele outro separou, porque aquele outro não sei o quê, porque aquele outro. E aí você pensa assim, nossa, o fulano de tal que é milionário, que parecia ter uma vida perfeita, se separou. Imagina eu com os problemas da minha vida, se eu não vou estar com o meu casamento todo prejudicado. E daí as coisas só vão ladeira abaixo. Então a gente decidiu criar isso por esse motivo, sim. para que vocês enxerguem o casamento e o relacionamento de uma maneira diferente. E aí, se você quer comentar alguma coisa sobre isso, sugerir algo, por favor, comente aqui embaixo. Deixa aqui embaixo a sua opinião também, o que que você pensa sobre isso. E aí, você, quem que você escolheria? E por que escolheria? Deixa o like. Deixa o like, compartilha, encaminha para, de repente, aquela pessoa que você pensa que precisa ouvir alguma coisa que a gente falou aqui. Nem que seja seu próprio cônjuge. É, nem que seja seu próprio Por favor, cônjuge. não vamos brigar por causa disso, né? Não, a gente não tá aqui para fazer ninguém brigar. A gente tá dando a nossa opinião sobre os nossos valores, sobre o que a gente acredita. E para trazer uma visão E diferente, trazer né? essa visão diferente Fazer também, né? refletir. Uhum. E até o próximo. Até o próximo.